Bom dia a todos, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Sejamos bem-vindos nesse dia, que possamos ser bem recebidos por esse dia e que nós também possamos receber bem esse dia. Que a gente também tenha uma acolhida para tudo aquilo que Deus quer nos dar e realizar nesse domingo, dia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir o Evangelho de hoje com atenção. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando Jesus, o próprio, apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "Se essas são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, um bom dia mais uma vez para quem está assistindo esse vídeo. Boa tarde, boa noite, não sei que horas você está sintonizando o nosso canal no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Vejam, a palavra de Deus hoje nos fala do encontro do ressuscitado com os seus discípulos, seguido do encontro com os discípulos de Emaús. Então, Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, e depois desse encontro, eles mudam a trajetória, voltam para Jerusalém. Eles estavam indo embora de Jerusalém desanimados, agora voltam, cheios de esperança e alegria, contando para os discípulos que o Senhor tinha aparecido para eles ressuscitado. E quando ainda eles estavam contando para os discípulos, Jesus apareceu de novo. E aqui nós ouvimos o texto. E eles ainda estavam muito alegres, né? Diz o texto, muito surpresos, e não podiam acreditar, né? Achavam que era um fantasma. E aí Jesus pede para comer alguma coisa para que eles possam ver que ele não é um fantasma, que ele é ele mesmo, é o Senhor Jesus. E ele toma o pão, comeu diante deles. E aí ele começa a falar: "Olha, lembra que eu falei com vocês que era preciso que o Cristo sofresse, ressuscitasse?" E nisso estava contido na lei, nos profetas, estava contido também nos salmos, né? Então, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e no seu nome serão pregados o perdão dos pecados, a conversão das nações, começando por Jerusalém, e vocês serão testemunhas de tudo isso. Os discípulos são testemunhas da ressurreição. É preciso também que o nosso batismo seja revigorado, para que de verdade a nossa fé não seja uma fé ainda desconfiada, uma fé que não acredita. Apesar de toda a alegria, de toda a surpresa que nós experimentamos,
O Senhor nos convida a um amadurecimento na fé. Por isso Ele abre a inteligência dos discípulos. Nesse dia a gente pede para Jesus: Senhor, abra a nossa inteligência, para que possamos compreender, para que possamos crer de verdade, para que a nossa fé não seja uma fé vacilante, mas seja uma fé convicta, uma fé verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas, a darmos testemunho daquilo que o Senhor nos ensinou. Que Deus nos abençoe e que esse dia seja um dia onde nós possamos testemunhar que Jesus ressuscitou e Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E isso nós somos testemunhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida, por cada um de nós estarmos vivos, por esse dia e rezarmos também pelas pessoas que estão precisando na nossa oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção da saúde, a bênção para os doentes, a bênção para a sua casa, a sua família, a bênção para os seus objetos, a bênção para o seu coração, que a sua fé seja uma fé abençoada, uma fé convicta, uma fé que amadureça, que cresça sempre mais. Que o Senhor possa, por essa bênção, fazer de todos nós, mesmo os mais pequeninos, verdadeiras testemunhas do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse domingo a gente retoma as atividades presenciais, as atividades religiosas presenciais. Então, o nosso bispo autorizou na sexta-feira, seguindo a orientação do Estado de São Paulo. Então, nós teremos celebrações com um número menor de participantes. Então, quem vai na missa das 9 deveria ter agendado. Quem vai na missa das 19 horas, 7 horas da noite, também devia ter agendado. Então, quem não agendou não pode vir na missa das 9 nem na missa das 7 horas da noite, porque estão cheias já. O agendamento fechou no sábado. E na missa das 7h30 da manhã e das 5h30 da tarde, a gente não agendou, porque normalmente é o número mínimo de pessoas. É lógico, se lotar muito, a gente vai restringir o acesso. Mas, em geral, são missas menos participadas. Às 7h30 da manhã, aqui na Matriz, e às 5h30 da tarde, também na Matriz, tá bom? Eu peço que venham apenas os nossos paroquianos. Então, as pessoas de outras paróquias deixem para participar na sua paróquia, para que a gente não aglomere. Não dá para vir gente de outras paróquias, senão a gente não organiza bem. Então, se você não conseguiu agendamento na sua paróquia, paciência, tente agendar para o próximo final de semana, tá bom? Durante a semana a gente vai ter missa da quarta-feira às 7h30 do Santo Amaro com agendamento, na sexta-feira na Matriz sem agendamento e no final de semana retoma os mesmos horários, os mesmos lugares com agendamento, tá bom? Sábado e no domingo as missas como de costume, com número menor de pessoas. Lembrando, uso obrigatório de máscara, distanciamento social obrigatório e também a gente terá álcool em gel para higienização. Tá bom? Vamos obedecer os protocolos e pedir a Deus que de verdade essa pandemia possa diminuir, né? Com o nosso bom comportamento. Vamos tomar cuidado, né? E se proteger principalmente, tá? A gente agradece todo mundo que comprou ontem a pizza da Paróquia São Guilherme, quem ajudou, né? A equipe de trabalho, os coordenadores, o pessoal da montagem, da venda, todo mundo que doou alguma coisa. Muitos casais, muitos leigos ajudaram com um pouquinho de mussarela, com valor, com algum ingrediente. A gente não pode falar de todo mundo individualmente que ajudou, porque é muita gente, mas quem ajudou sabe, então a gente agradece. Agora, as empresas a gente lembra, né, os nossos patrocinadores, a Lotérica Coop, a Farmácia Big Forte, aqui do São Guilherme, a Artes de Maria Atelier, a Sinalizações, o Mercado Crique, a Quelândia Bazar, a Vanilda Modas, a Complan, Plano de Saúde, lá o Cláudio Moro, os Sacos de Lixo TEDs Delivery, então a gente agradece lá o pessoal do Saco de Lixo de TEDs, Santos Advogados, Firenze Material de Construção, Máximos Material de Construção, Supermercado Dias do Guaíba, Buiú Cabeleireiro, Farmácia Serve Farma Guaíba, Clinesa Materiais de Limpeza, Zaia Supermercado,
a Darme, materiais descartáveis, artesanato e embalagens, e Tecnoie também. Todo mundo que ajudou, tá bom? Se a gente esquecer de alguém, depois a gente tenta colocar aqui os nossos patrocinadores. Muito obrigado. Lembrando que na terça-feira a gente vai ter ainda algumas bandeiras do Divino para vender. Olha aqui a bandeira do Divino Espírito Santo e aqui também uma bandeirinha personalizada da nossa paróquia São Guilherme, tá bom? Tá pelo contrário, porque a câmera está invertida, mas está escrito Paróquia São Guilherme para a gente afixar na porta da nossa casa. Todo domingo de manhã a gente está passando em algumas ruas da paróquia, então a gente vai até a festa de Pentecostes passando a bandeira do Divino. Um bom dia para vocês, Deus abençoe e vamos se cuidar, tá bom? Até amanhã.